Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Dri. Boa tarde, Rovai. Satisfação estar com vocês. Prazer em revê-lo, Eugênio. Tava com saudades do amigo que andou meio sumido das lives, né? Mas era uma necessidade da campanha. Eu não podia ficar falando e causando cacofonia, porque tudo que eu falasse ia ser interpretado como opinião da campanha e não como opinião pessoal minha. Então, preferi durante a campanha ficar fora mesmo. Não, eu até quero te dar essa oportunidade de você falar isso para as pessoas, que muita gente te acompanhava aqui. Quer dizer, você estava num papel do jurídico do PT, né, da campanha do Lula, e ficaria, quer dizer, se você desse uma opinião, eu ia achar que você ia fazer alguma ação nesse sentido, né, Eugênio? E opiniões políticas minhas poderiam ser confundidas com as opiniões políticas do candidato. Isso aí foi me recomendado que durante esse período eu me retraísse um pouco, né? Vou começar pelo começo. Você foi ministro da Justiça no momento de golpe, né? Que o Lula, de novo, falou que foi golpe, apesar de ter muito jornalista que ficou ofendido quando ouve essa palavra em relação ao que aconteceu lá em 16. E agora, né, a gente sofre um novo golpe. Eu tenho tratado, quero te ouvir também a tua opinião sobre isso, eu tenho tratado como golpe. Um golpe que chegou a tomar o Palácio, né, o Supremo e o Congresso, e que foi desmontado e foi derrotado, mas que poderia ter continuado. O que foi feito até agora, né, tomou uma série de decisões, o governo agiu, interviu no Distrito Federal, e aí tem posições conflitantes a respeito se deveria ter sido mais duro, se deveria ter feito de outra forma. Queria te ouvir em relação a isso, a esses acontecimentos recentes de um novo golpe. Olha, é difícil a gente ficar julgando os outros quando a gente não está no lugar deles, né? Então, eu acho o seguinte: Lula tomou posse num ambiente muito festivo, foi uma festa muito bonita da sociedade inteira, né? E quando tomou posse, o fato é que ele não tinha em suas mãos informações confiáveis de inteligência. Não tinha, porque durante a transição presidencial, tanto os militares, os comandantes militares, quanto o pessoal do Heleno se recusou a cooperar. Esse é fato. Não deram, e mesmo a informação que eles eventualmente viessem a dar, não ia ser confiável, né? Então, realmente, se começou o governo no escuro. O que se fez? Buscou-se o contato com o governador do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública, para saber como é que estava a situação de segurança. Aliás, esse contato já tinha sido feito às vésperas da posse, né? E esse contato continuou. E foi assegurado que estava tudo sob controle, que os acampamentos estavam se esvaziando, né? Só tinha 150 pessoas no acampamento na frente do QG, diante das centenas que antes se aglomeravam ali. E houve vamos dizer, quem governa precisa ter informação. Foi nessa informação que o povo se valeu. É verdade que na rede, durante toda a semana, antes do dia 8, ficou circulando conversa, vamos alugar ônibus, olha, tudo de graça, vamos para Brasília, vamos ocupar a Praça dos Três Poderes, tal, né? Isso estava circulando o tempo todo, né? E a Polícia Federal, inclusive, chegou a fazer até relatório a respeito disso. Agora, é aquela coisa que a rede bolsonarista, ela é tão caótica nesse momento, principalmente porque estava um barata voa depois da posse do Lula, que ninguém levou aquilo a sério. Não levou aquilo a sério, né? Então, o dia 8 acabou vindo como um raio em céu azul, né? Céu límpido. Não deveria ter sido assim. Não deveria ter sido assim. Numa normalidade governamental, com uma transição governamental, o ministro da Justiça, o presidente da República, o ministro da Defesa, teriam informações sólidas, né? Isso é que acontece num país sério, né? Mas os três estavam às cegas mesmo, né? E não podem ficar se atendo vamos dizer, advertências que ficam recebendo
de todo lado por WhatsApp. Né? Aí é o WhatsApp de um amigo, do outro amigo, olha, recebi isso, olha, recebi aquilo, olha, recebi aquilo outro. Isso é uma cacofonia que quem governa não tem condições de atender. Você não vai ficar o dia inteiro no WhatsApp respondendo a amigos e coletando mensagens e passando adiante para os setores de segurança. Né? Isso a gente deixa passar, porque a cabeça estava em outro momento. Estava no momento de constituir um governo, fazer as nomeações para começar a trabalhar. Né? Então, eu acho que nisso daí a gente tem que ter compreensão. É um início de governo, sempre há tropeços em todo início de governo, mas esse daí foi um tropeço muito grave, porque realmente faltava informação, isso daí é fato. Tanto que o próprio Lula chegou a dizer isso, olha, me desculpem, mas eu fui surpreendido. Né? Ele estava lá no interior de São Paulo e, de repente, vem essa história toda. Agora, eu acho que, apesar de tudo isso, acabou que, vamos dizer, na margem, as instituições funcionaram. Tá? Bem ou mal, fez-se o que tinha que se fazer. Demorou um pouco. Né? Eu acho que a primeira coisa que deveria ter sido feita naquela noite mesmo, no dia 8, era trocar o comando do Exército. Né? Porque aquele comandante, não se pode admitir que um comandante do Exército levante a voz para um ministro de Estado. Né? E se levante e comece a querer ir para cima do ministro de Estado. Isso é intolerável. Isso é intolerável. Isso daí é insurreição e é uma falta gravíssima para um militar. Né? Então, não tinha como. Eu acho que demorou muito. Acho que foi talvez porque o ambiente estava já suficientemente tenso, que esperaram um pouco para ele dar mais uma bola fora, que foi aquele caso do menino lá do ajudante de ordens do Bolsonaro, lá em Anápolis, né? Esperaram ele dar mais uma bola fora para tirá-lo. Né? Na verdade, a bola fora já tinha sido do dia 8, mas para não piorar as coisas, esperaram mais uma bola fora. Fatalmente, quem se comporta desse jeito vai repetir essa conduta de novo. E acho que agora, dessa vez, acertaram, colocaram um comandante do Exército que parece, mesmo, você não tem que ter um partidário comandante do Exército. Não tem que ser um comandante do Exército que reza pela cartilha do PT. Não se trata disso. Se trata de um comandante do Exército que mostre bom senso e que seja republicano. Ponto, é tudo que se quer. Ah, mas ele fez isso, ele trabalhou com fulano, ele trabalhou com ciclano. Bom, tudo bem. Mas ele mostrou uma postura, nesse momento grave, ele mostrou uma postura de equilíbrio. E era isso que se estava precisando dentro dos militares. Né? Alguém com postura de equilíbrio. Muito raro depois da infestação bolsonarista dentro das Forças Armadas. Né? Então, acho que foi vamos dizer, foi um momento tenso, mas acredito que a gente conseguiu debelar e vamos em frente, né? Vamos em frente, porque eu tenho certeza que outros desafios virão. Em relação ao decreto de intervenção no Distrito Federal, qual que é a sua avaliação? Olha, eu vejo que era o que tinha que ser feito, né, naquele momento. Se verificou que a Polícia Militar, já naquele episódio do dia 12 de dezembro, né, deixou a desejar, que tinha alguma coisa ali errada. Né? O secretário de Segurança Pública toma posse e vai para Orlando, onde está o presidente da República, vai viajar para Orlando, vai ver Mickey Mouse, ao invés de trabalhar, num momento tão tenso, porque a gente viu o que foi o 12 de dezembro. Né? Ele não tinha direito, nesse momento, de se afastar da função. Né? Ele não tinha direito de tomar férias nesse momento. Então, não tinha nada que justificasse Anderson Torres ir para Orlando, a não ser que ele tinha alguma coisa para tramar com o ex-presidente da República ali. Senão, não tem justificativa nenhuma. Então, ele tinha que ser afastado. Ele representava um risco pessoal para a governabilidade. E não vamos esquecer que, segundo a Constituição, a segurança pública do Distrito Federal é financiada, é mantida pela União, e a legislação que
regula a segurança pública do Distrito Federal é lei federal, tá? Ou seja, é matéria de legislação federal. Nós temos que, talvez, vir a mudar essa legislação que regula a segurança pública do DF para ali determinar que o secretário de Segurança Pública do DF seja escolhido de comum acordo com o Ministério da Justiça. Não dá simplesmente para termos aqui, na segurança pública, um inimigo do governo federal. Isso não é possível. E já que estamos falando do Anderson, já que estamos falando do Distrito Federal, eu queria falar sobre o decreto do golpe. O golpe, né, teve um decreto que foi escrito para poder consolidá-lo. E aí, Eugênio, a arquitetura desse grande ato passava para acontecer antes do dia 12 de dezembro, ou no dia 12, mesmo quando aconteceu, sendo que não coincidisse com a data da diplomação do Lula. Eles queriam fazer isso antes da diplomação. Sim, sim. E Eugênio, teve generais como Braga Neto que deram entrevistas nesse intervalo de tempo, entre a eleição e esse 12 de dezembro, dizendo que era para o pessoal continuar nas portas da porta do Exército, que coisa boa viria. Ou seja, coisa boa seria esse golpe, com essa distribuição de poderes, onde as Forças Armadas teriam 8 representantes nessa comissão que investigaria o processo eleitoral. Né? O que eu te pergunto é o seguinte: com todos esses indícios, gente como Braga Neto não deveria estar sendo já processado de forma mais objetiva? Não teria que ser investigado de forma mais objetiva? Porque a gente vê um civil como o Anderson preso, ótimo, foi ministro e tudo, mas é um civil. E os militares, esse golpe não teve participação na produção de militares. Então, por que todos os indicados ali, a maior parte dos indicados são militares? Foram só os civis bananões, que nem o Anderson, que participaram disso? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma da participação do Braga Neto, né? Já tinha inúmeras narrativas e conversas por aí de que ele realmente estaria indo diariamente no comitê de campanha do Bolsonaro, lá no Lago Sul, né? E lá fazendo reuniões com políticos da base bolsonarista, né? Bom, quando você acaba uma campanha e perde, o que você faz? Você desmonta o acampamento. Você está fazendo reuniões ali no comitê de campanha, por quê? Né? Então, e ainda mais isso. Depois ele chega lá na frente do Alvorada para os bolsominions lá e diz assim: não, vai vir coisa boa por aqui e tudo mais. Né? Tudo indica claramente que ali tinha alguma coisa sendo muito grave sendo gestada. Por quê? Porque o Conselho de Defesa Nacional chegou a ser convocado. Notem vocês, para o estado de emergência ser decretado, né, precisa de ouvir o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. O Conselho da República é mais complicado, porque ali tem gente que é político, né? Mas no Conselho de Defesa Nacional é mais fácil. E o Conselho de Defesa Nacional foi convocado e foi exposto. A pauta só não foi adiante porque o comandante do Exército disse que ali ele não participaria. Não participaria porque seriam 2 dias de glória e 20 anos de problemas. Né? Então, ele resolveu tirar o dele fora. Né? Comigo, não. Né? Sabia? É uma questão de bom senso. Né? A gente tem que saber, tem que ter um pouquinho de noção de risco. Então, só por isso que não foi adiante. Mas eu tenho a certeza que essa minuta era para ser submetida ao Conselho de Defesa Nacional, né? Que uma vez aprovada, e se ela fosse depois aprovada pelo Conselho da República, né? Aí o Bolsonaro teria mão livre, né? Para fazer isso que estava dentro do decreto. Né?
Agora, é claro que isso aqui é uma gravíssima violação da Constituição, porque a Constituição, primeiro, tem o princípio da separação de poderes como cláusula pétrea, nem emenda constitucional pode mudar a separação de poderes, quanto mais um decreto, né? E o segundo é que vamos dizer, o princípio da separação de poderes, né? Vamos dizer, o respeito à separação de poderes, né? É um princípio tão forte que desrespeitá-lo, né? Interferir em outro poder é crime de responsabilidade, segundo a própria Constituição, né? Então, ali nós temos um fato extremamente grave, né? Foi claramente uma insurreição, foi uma forma que eles quiseram dar vamos dizer, uma fachada jurídica para esse golpe, né? Da mesma forma como o AI-1, né? Escrito pelo jurista Medeiros em 1964, né? Querendo justificar o golpe militar, né? Agora, eles não fazem com ato institucional, eles fazem com decreto, querendo justificar o golpe com decreto, né? É extremamente grave. Agora, é o seguinte, precisa-se realmente de provas um pouquinho mais robustas para tomar uma decisão clara em relação ao Braga Neto, né? Há indícios fortes, né? Isso não tem dúvida nenhuma, mas precisa de algo um pouco mais robusto para tomar algum tipo de ação cautelar contra ele. Ou seja, uma prisão preventiva ou outra coisa parecida com prisão preventiva, como tornozeleira, coisa do gênero, não deixar ele sair de casa. Alguma coisa vai ter que ser feita em dado momento, né? Mas eu acho que as instituições estão trabalhando, né? As pessoas estão investigando. Certamente Braga Neto está dentro dos investigados. E em relação ao Bolsonaro, porque ele também deveria ter a prisão preventiva decretada. Esse é um tema que, inclusive, divide os próprios ministros do Supremo, que acham que pode causar uma reviravolta e incendiar o país. Qual que é a sua opinião sobre o Bolsonaro, que passou 4 anos aí incentivando um golpe? Olha, nós temos agora um teste para o Bolsonaro. O ministro Benedito pediu a nós, a campanha, que fornecêssemos o endereço de Bolsonaro, onde é que ele pode ser citado para a AIGE relativa ao uso dos palácios e dos meios governamentais para a campanha dele, né? Esse endereço é fácil de você entregar. A casa do boxeador lá é fácil você conseguir esse endereço. Aqui não é o problema. É saber se Bolsonaro vai ficar lá para ser citado ou se ele vai fugir, né? Se ele vai começar a ir para outro canto, dizem que ele vai para Oklahoma agora, dizem que vai para outro canto dos Estados Unidos, né? Provavelmente para não ser citado. Aí a coisa começa a complicar, porque aí você está vendo que ele está querendo fugir da justiça. Tudo bem, não é justiça criminal, tá? É justiça eleitoral. Mas se ele faz isso com a justiça criminal, provavelmente ele vai fazer com a eleitoral, ele vai fazer isso com a criminal também, né? Veja que Bolsonaro tem contra si fortíssimos indícios de ser um instigador disso tudo. Por quê? Não só porque ele manteve um silêncio conspirativo logo depois da campanha, nunca reconheceu o resultado, bem pelo contrário, ficou insinuando de que houve fraude o tempo todo, às vezes até expressamente afirmando que houve fraude, não desmobilizou a tropa dele, né? Bem pelo contrário, ficou lá dando força para essa tropa dele, né? E ao que tudo indica, sim, o que Anderson Torres estava fazendo em Orlando, né? Ao que tudo indica, sim, ele estava a par do que estava por acontecer, né? Através de Braga Neto e tudo mais. E, em última análise, foi ele que convocou o Conselho de Defesa Nacional, né? Isso já não é mais um ato preparatório, isso já é o início, né, da prática do crime, é o que a gente chama de direito penal de iter criminis,
né? Isso já é o iter criminis, né? Então, me parece que ele é um caso típico, contra ele, muito mais do que contra Braga Neto, existem, sim, fortíssimos indícios, eventualmente, para aplicar o artigo 312 do Código de Processo Penal, prisão preventiva. Porém, né, sim, pode dar algum tipo de solavanco, né, de comoção nas bases bolsonaristas? Pode. Né? Mas isso vai depender muito de como ele vai se comportar. Porque se ele colaborar com a justiça e se der por citado e o advogado dele fizer a defesa direitinho e tudo mais, não tem problema. Ele, inclusive, pode ficar nos Estados Unidos, porque hoje existe videoconferência até para a gente fazer interrogatório e tudo mais. Né? Ele pode ficar lá. Se ele mostrar uma atitude colaborativa com a justiça, eu não vejo problema nenhum dele ficar livre. Eu acho que não faz sentido prendê-lo por prendê-lo só porque é simbólico. Né? Mas, se ele efetivamente começar a sabotar a atuação da justiça, a atuação investigativa da justiça, aí não tem outro jeito. Aí é 312. Muito bem. Eugênio, como é que se daria, se ele não for ser preso, tem um processo claro de inelegibilidade, que acho que o pessoal diz que já vai pedir a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu queria entender, né, como é que se daria esse processo. Pelo fato de ele ter descumprido, digamos, descumprido não, ter buscado organizar um suposto golpe, né, porque aquele decreto passaria pelo Bolsonaro. Esse decreto pode ser utilizado como algo para esse texto, né, esse papel aí que não está assinado por ele, é bem verdade, para pedir a inelegibilidade, ou você acha que outras coisas são mais fortes que isso? Não, o decreto ele reforça, ele é um reforço retórico. Né? Ele é um reforço retórico. Porque as ações, pelo menos as nossas, eu não sei, não conheço as dos outros partidos, mas as nossas estão muito bem instruídas. Né? Estão muito bem instruídas, com provas muito claras, né, dos abusos cometidos durante a campanha. Né? Acho que não tem dúvida nenhuma de que elas vão adiante. Agora, é aquela história, citar Bolsonaro. Até agora, Bolsonaro foi citado apenas naquele que diz respeito àquela pataquada que ele fez na frente dos embaixadores estrangeiros. Né? Ali ele chegou a ser citado. E é por isso que esse, que não é das ações mais fortes, né, em termos de fatos, né, que esse que está na frente. Né? Mas essa ação pode, sim, ser o suficiente para, né, abuso de poder político. Essa ação pode ser suficiente para torná-lo inelegível. Tá? Mas é a primeira que tem. Existe toda uma fila de outras ações atrás, muito mais robustas, mas que não estão podendo andar porque falta a citação. Né? Bolsonaro saiu do país, não consegue ser citado. Se imagina, se a gente fosse citar Bolsonaro por carta rogatória, é um outro problema, né? Porque você tem que, na carta rogatória, dizer o endereço de onde o indivíduo está, né, para ele receber a citação. Isso vai do Supremo Tribunal Federal para o Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça para o Departamento de Justiça norte-americano, o Departamento de Justiça norte-americano para um juiz que determina um US Marshal para ir lá e proceder o ato de comunicação processual. Né? Isso daí pode durar meses. Né? Pode durar meses. Isso a gente sabe que cooperação internacional não é algo que funcione de uma forma muito expediente. Quando sequer funciona, pode funcionar. Nós já tivemos casos de cooperação de troca de documentos com o Departamento de Justiça norte-americano que durou uma semana. Né? Naquele caso do Banestato. Né? Então, isso pode acontecer. Tem horas que acontece. Mas aí depende de muita disposição política. Né? Das duas partes darem celeridade a essa citação. Se houver essa disposição política, sim, ele pode. Só que Bolsonaro não está na casa dele. Ele não tem domicílio lá. Ele está com uma mera residência, né, na casa de um amiguinho dele, boxeador. Né? Mas ele não tem residência nos Estados Unidos. A residência dele, teoricamente,
é lá naquele muquifo lá da Barra da Tijuca, né? Era lá naquele muquifo que ele tinha que ser citado, mas ele não está lá. Eugênio, o cartão corporativo também apresenta vários indícios de que ele usou recursos públicos para fazer pré-campanha eleitoral. Isso permite também buscar a inelegibilidade dele a partir desses... Porque aí tudo muito documentado, motociatas... Isso fatalmente entra naquele uso dos meios públicos, que é esse que ele está sendo citado agora, dos meios públicos para a campanha. Tá? Ele usou o palácio, ele usou isso e tal. No caso com o cartão corporativo, eu vou até mais longe. Ali nós temos prática de crime de peculato, pura e simplesmente. Né? Você tem um bem público, tem recursos públicos nas suas mãos, e você se apropria daqueles recursos públicos para fazer uso deles do jeito que você quiser. Pagar festinha de filho, né? Pagar jantar para correligionário e não sei o que mais. Aqueles recursos não são para isso. Né? Isso é uma apropriação absolutamente indevida e, como tal, corresponde a peculato no Código Penal. Eugênio, você também tem defendido essa questão de enquadrar o Hugo Bolsonaro pelo crime de genocídio contra o povo Yanomami. Isso também seria deve se enquadrar criminalmente. Queria que você comentasse essa questão desse genocídio do povo Yanomami. Bom, o povo Yanomami sofre desde o início da década de 70, né? Desde o momento em que os militares começaram a ter presença ali, se verificou pelo IDNPM, que aquela área lá tinha minérios, ali começou o interesse do governo federal. Né? Os militares montaram um projeto chamado Projeto Calha Norte, né? Que era um projeto de você, na verdade, popular a Amazônia como se fosse um obstáculo à expansão política pelo norte do Brasil dos comunistas. Quem eram esses comunistas, tadinho? Os cubanos, na sua ilha caribenha, viriam, né, em massa invadir a Amazônia. Essa era a ideia que estava lá naquele livrinho do Golbery Couto e Silva, Geopolítica do Brasil. Né? Então, o Calha Norte foi, na verdade, para corresponder a essa geopolítica do Brasil e criar como uma muralha humana na Amazônia. Quem é que eles arrumaram para ir para a Amazônia? O Lumpen. Né? O Lumpen, pessoas que, sem eira nem beira, que estavam dispostas a qualquer coisa para sobreviver. Garimpeiros, madeireiros, grileiros. Né? E quando a Transamazônica foi aberta, aí essa turma veio com força total. Né? E a estrada também para Boa Vista, quando foi aberta lá de Manaus, a mesma coisa. Né? Então, houve um planejamento militar, de ocupação daquela área. Lembro que a briga pela criação do Parque Yanomami foi uma briga que durou quase 2 décadas. Quase 2 décadas. E quem esteve à frente dela, já de saudosa memória, a antropóloga Cláudia Andujar, suíça, que grande conhecedora dos Yanomamis, que viveu com eles durante muito tempo. Né? E Cláudia Andujar estava na frente disso e denunciando para a comunidade internacional o drama que estavam sofrendo os Yanomamis pela invasão de suas terras para os garimpeiros, principalmente. Mas também com mineradora, também na área de bauxita, também estavam invadindo a terra. Então, isso começou a criar um caldo de denúncias internacionais que, enfim, estava começando a atingir fortemente a posição do governo brasileiro lá fora. Isso aí já no governo começou, então, a aumentar enormemente esse eco no governo Sarney, né? Porque o governo Sarney resolveu, então, vamos resolver o problema do Yanomami. Não dá para demarcar uma área contínua de 9.800.000
mil hectares, que seria tamanho, vamos dizer, de Santa Catarina ou tamanho de Portugal. Não dá para fazer isso, que é um absurdo, isso seria um estado Yanomami, não podemos tolerar isso, etc, etc. Vamos fazer a demarcação em ilhas, né? Em ilhas diárias, não vamos fazer ela contínua. Os antropólogos se colocaram contra, porque disseram, peraí, não é porque são apenas 20 mil, nem 20 mil, me parece que eram menos 20 mil Yanomamis nessa área. Tá? É porque essa área é a área tradicional de perambulação dos Yanomami. Eles vivem perambulando. Faz parte deles fazer troca de aldeias com outras aldeias. Né? Eles visitam seus parentes. Então, para manter o modus vivendi deles, precisa demarcar toda a área de circulação deles. Em função disso, a doutora Débora Duprá e eu, naquela época, isso em 1991, né, entramos com uma ação cautelar, né, para determinar que a aeronáutica, a Força Aérea e o Exército, juntamente com a Polícia Federal, desintrusassem essa área dos garimpeiros. Né? E isso caiu na 6ª Vara Federal de Brasília, com um juiz muito sério, o juiz Novelli Villanova. Né? O Novelli, ele, então, não teve dúvida, deu a liminar e mandou acontecer. Quando veio a liminar, na época, Romero Jucá era diretor-geral da Polícia Federal, né? Romero Jucá foi lá negociar com os garimpeiros. Aí eu dei um grito. Isso não é negociar. Ninguém está falando aqui de negociar, de saída negociada, não. É rua. É tirar esses caras daí. E se ele estiver descumprindo a determinação do juiz, cadeia para o Romeu Tuma. Né? Foi essa a posição que assumi naquela época. Ele deu uma grita danada de um procurador da República ameaçando o Romeu Tuma de prisão, né? Que ele era o diretor-geral da Polícia Federal. Mas foi o que a gente fez. Aí, com isso, baixou a poeira, o Batalhão da Selva, lá de Infantaria da Selva, lá de Roraima, se colocou à disposição, a Força Aérea também, a Polícia Federal também, fizeram um plano conjugado junto com a FUNAI, né? E começou-se, então, a explodir, a dinamitar as pistas dos garimpeiros, né? Confiscar as máquinas, proibir eles de abastecerem aviões em Boa Vista, toda uma logística para acabar com esses garimpos. Né? Eram em torno de 60 mil garimpeiros que estavam naquela área, né? Só na área brasileira, porque a área venezuelana é muito maior que a brasileira, e tem muito brasileiro também na área Yanomami e venezuelana, né? Também criando um problema, inclusive tensões bilaterais enormes por causa disso. Então, aí veio o governo Collor, né? E o Collor se mostrou interessado por essa questão indígena por conta do ministro da Justiça dele. Vamos lembrar uma coisa, o ministro da Justiça do Collor, depois que saiu o Bernardo Cabral, foi o Jarbas Passarinho, não é isso? Uhum. Jarbas Passarinho é o redator do artigo 231 da Constituição dos Direitos Indígenas. Tá? Jarbas Passarinho pode ter tido um monte de defeitos, mas ele foi um gigante na defesa dos índios. Sempre foi um gigante. E ele, como ministro, ele escolheu ninguém mais, ninguém menos que Sidney Possuelo, um sertanista comprometido com a questão indígena, para ser presidente da FUNAI. E Sidney Possuelo acabou me escolhendo na época para ser procurador-geral da FUNAI. Né? Então, a nossa prioridade absoluta era Yanomami. Né? Era o Casai, lá, a casa do índio lá em Boa Vista, era conseguir garantir assistência médica, porque a situação era catastrófica que nem hoje. Eu fui visitar na época o Papiú, que é uma das aldeias Yanomami. Rapaz, era todo mundo com malária, criança, adulto, velho, estava todo mundo com malária. E com malária por quê? Porque os garimpeiros transformaram aquela região lá num lamaçal, um lamaçal que atraía os mosquitos. Né? Então, a malária se espalhou. E não só malária, cólera,
doenças de natureza digestiva, porque os garimpeiros ficavam dando, para conquistar os índios, ficavam dando bolacha Maria para os indígenas. E bolacha Maria tem açúcar, esses índios nunca comeram açúcar, então isso aqui era quase que um veneno, de matar mesmo. Né? Então, uma mortalidade enorme, uma situação assim, deplorável. Eu fui lá com o Sidney Possueiro, depois a gente foi no Alto Catrimânia, a gente chegou aí no Urariquera também, e esse cenário se repetia. Né? Mas havia um compromisso do governo de tirar, e realmente conseguiu se retirar. Né? Sobraram na área toda, talvez uns 2.000 garimpeiros, porque a área é enorme, é uma área tamanho de um país, né? Que cobre parte do estado de Roraima e parte do estado do Amazonas. Então, é difícil você realmente tirar tudo. Mas conseguiu-se, pelo menos nessa vigilância permanente, reduzir drasticamente a presença dele junto com os índios. Passou-se a ter uma política de atender esses índios, junto com o Ministério da Saúde. Mas, enfim, aí vieram os nossos governos. Né? Cardoso. Oi? Agora tem 20.000 garimpeiros lá, né? Sim, mas aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso, manteve mais ou menos essa política de buscar estabilizar, e vieram nossos governos, tentaram também, às vezes com mais, às vezes com menos recursos. O grande problema da FUNAI era a falta de recursos. Simplesmente nunca foi prioridade orçamentária, nem dos nossos governos. Realmente equipar a FUNAI e dar à FUNAI meios para ela cumprir a política indigenista. Nunca. Na época que eu fui ministro da Justiça, eu criei o Conselho Nacional de Política Indigenista, reunindo todos os representantes indígenas no Ministério da Justiça para que eles pudessem realmente também ter voz, né? E dizer claramente para onde o governo federal deveria ir nessa política indigenista. Mas eu devo confessar a vocês que não houve nenhuma prioridade para a política indigenista nos nossos governos. Não houve. Tá? Esteve muito aquém do que eles esperaram. Tanto assim é que, no final das contas, os índios, quando foi o golpe contra a presidenta Dilma, né, os índios meio que cruzaram os braços e disseram, bom, não estão nos defendendo, por que a gente vai agora assumir um lado ou assumir o outro lado? Mal sabiam eles que não assumir a defesa da presidência da Dilma significava algo muito, mas muito pior, que era a destruição do Estado por aquela pinguela do passado do Moreira Franco, né? E depois, mais tarde, o fascismo de Bolsonaro. Né? Agora, Bolsonaro é diferente. Bolsonaro chegou com o claro objetivo de destruir toda e qualquer política indígena, por menor que ela fosse. Realmente, ele veio com a ideia de ser um exterminador de índio. Né? Isso ele não fez nenhum tipo de segredo quanto a isso. Ficar se comparando com os americanos, dizendo que os americanos que fizeram certo, que na guerra eles fizeram guerra contra todos os índios, exterminaram os índios, dando razão a isso, né? Elogiando o extermínio dos índios. E abriu as portas da Amazônia para a exploração madeireira, a exploração de minérios, a exploração de garimpo, né? Sem qualquer tipo de anteparo, desmontou toda a fiscalização do IBAMA, desmontou a FUNAI. Isso aqui é uma política de Estado, para causar um extermínio de uma população. Isso tem nome. Isso chama-se genocídio. Né? Genocídio não se confunde genocídio com homicídio. Homicídio é matar alguém. Né? E matar alguém é um crime doloso contra a vida que no sistema brasileiro é julgado pelo júri. Né? O genocídio não, é um crime contra a existência de um grupo. Tá? E como o genocídio é um crime muito mais amplo, ele pode eventualmente nem acarretar morte. Por exemplo, lá na Bahia, teve um médico, lá na área dos Pataxó-Rarrahan, teve um médico que ficou oferecendo para as índias, né, a laqueadura. Né?
E ele ficava dizendo nas reuniões lá dos fazendeiros, felizes da vida, dizendo, nós estamos acabando com todos esses índios, porque nós estamos fazendo laqueadura em todas as indígenas. Isso é homicídio. Isso é genocídio. Isso é genocídio. Porque o que ele está querendo é impedir que os índios procriem e continuem existindo como povo. Né? Então, você não precisa necessariamente matar para genocídio. E por isso mesmo que o genocídio entre nós não é julgado no júri. Tem jurisprudência hoje pacificada do Supremo Tribunal Federal que o genocídio é julgado na Justiça Federal, porque é ela que compete a questão da proteção das populações indígenas, na Justiça Federal de primeiro grau, pelo juiz singular. Tá? É isso que aconteceu já em outros precedentes, e é assim que se trata. Sim, Bolsonaro é um forte candidato a ser julgado pela Justiça Federal de primeiro grau por genocídio. Eu não tenho dúvida disso. Aí falam, não, mas isso aqui tinha que ir para o TPI. Gente, o TPI não é aquela coisa toda. O povo fantasia muito em cima do TPI. Primeiro que o TPI é um tribunal que trabalha com base no princípio da complementaridade, ou seja, só vai para o TPI o caso que um Estado se recusa a levar para a justiça ou que ele não tenha condições de julgar. Aí vai para o TPI. Então, como no Brasil nós temos uma lei penal que tipifica o genocídio, nós temos competência da Justiça Federal para isso, nós temos procuradores para isso, e eles com certeza vão se mexer, tá? Não tem por que a gente ficar pensando em TPI. Né? TPI não é... Claro que TPI é mais sexy, mas não é necessariamente o melhor foro para isso. Muito bem. Só duas perguntinhas rápidas. Essa ONG que o governo Bolsonaro contratou para destinar 872 milhões para os povos Yanomamis, isso também tem que ser investigado? E outra questão é se, também o pessoal colocou aqui no chat agora, como que o senhor está vendo a criação do Ministério dos Povos Indígenas? Olha, primeiro que não foi só, esse dinheiro não era só para os Yanomami, uma parte era para os Yanomami, era para os índios na Amazônia. Sim, né? Sim. Mas o que se constatou até agora, e isso certamente o Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União vão aprofundar, é que esse dinheiro foi usado para tudo, menos para assistir os índios. Alugou-se aviões, criou-se estruturas burocráticas, muita gente bem remunerada, tudo mais, mas o serviço não chegou na ponta. Né? Não houve nenhum tipo de esforço para fazer o serviço chegar na ponta. Ou seja, era tudo como dizem os ingleses, né? Era fireworks in the night, né? Ou seja, era nada mais que foguetório na noite. Né? Isso sim, isso vai gerar certamente a responsabilização dos gestores desse dinheiro, com certeza, e isso pode gerar também consequências de natureza penal, né, de desvio de recursos públicos, portanto, peculato desvio, e, eventualmente, também improbidade administrativa. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, mas isso, claramente, eu acredito que a justiça, e aí, no caso, trata-se da justiça de primeiro grau, que é muito mais motivada do que o Procurador-Geral da República, que eu acredito que não vai deixar isso escapar. Quanto à criação do Ministério, houve muita controvérsia entre os indigenistas. Tá? Sempre foi um problema. E por quê? Porque os povos indígenas são muito heterogêneos. Né? É a mesma coisa você querer criar um ministério para os descendentes de europeus. Né? São povos, alguns deles, inclusive, até com relações de hostilidade de um contra os outros. Como, por exemplo, os Kangang com os Guarani. Né? Existe, inclusive, esse tipo de coisa. Quem desses daí que você vai colocar como um ministro? Tá, tudo bem, colocaram uma pessoa com toda a aptidão para ser ministro dos povos indígenas, ninguém vai discutir isso, mas é questão de saber se os outros povos indígenas vão legitimar ou não legitimar a atuação da Guajajara. Né? Isso é um problema.
E mais, também fala contra isso o fato de que o Ministério não é uma instituição indígena, é uma instituição branca, né? Ou seja, não é da tradição deles. Era muito mais, a meu ver, era muito mais eficiente você fortalecer o Conselho Nacional de Política Indígenas como grande foro de debate indígena pelos indígenas, porque lá todos estão presentes, é um foro democrático. Você organiza com isso também a população indígena no Brasil e você instrumentaliza a FUNAI, né? Definitivamente, vamos mudar o Estatuto do Índio, vamos fazer uma política indígena mais participativa, vamos colocar a FUNAI na mão de um perfil de um sertanista ou de um indigenista de peso, reconhecido pelos índios, como, por exemplo, foi o Bruno, não é isso? O Bruno que foi assassinado, né? Uma pessoa desse perfil, ele era perfeitamente legitimado pelos indígenas, assim como foi também o Sidney Possuelo, que hoje está com mais de 80 anos, mas está firme e forte na política indígena. Sidney Possuelo foi coordenador da área de índios isolados na FUNAI durante anos, e é uma pessoa que tem um compromisso de vida em relação aos índios. Mas não é uma pessoa com um perfil desse, como o Bruno, como o Sidney, né? Seria, me parece, dentro da FUNAI, seria, me parece, talvez mais eficiente desse ponto de vista. Mas foi uma decisão política tomada, e uma vez que o presidente da República promete aos indígenas que vai ter um ministério deles, né, não tem como você voltar atrás ou desfigurar. Aí a pauta foi colocada e a gente tem que seguir em frente, né? E eu acho, sim, Sônia Guajajara tem todos os predicados de fazer uma boa administração. Ela vai ter que ter um trabalho muito complicado de pacificar relações interindígenas, né? Ou seja, entre os diversos povos indígenas. Mas se ela conseguir fazer isso, ela terá feito talvez terá feito a melhor obra para os índios nesse Brasil, desde que ele foi colonizado pelos brancos, que é organizar os povos indígenas numa única corrente, né? Que até hoje isso não existe. Nós temos várias organizações indígenas, existem vários povos indígenas em conflito entre si, às vezes, alguns são mais harmônicos, outros menos harmônicos. Se ela conseguir realmente criar um movimento indígena unificado nesse país, ela realmente vai merecer uma estátua. Muito bem, muito importante esse teu depoimento aí sobre os Yanomamis e também os povos indígenas como um todo. Tem alguma pergunta? Tem sim, tem perguntas aqui. O Bruno Martins, doutor Aragão, existe a possibilidade de haver alguma interferência curricular na AMAN e escolas militares para combater o golpismo e ter-se parâmetros constitucionais? Isso tem que partir do alto comando das Forças Armadas, né? Do Departamento de Ensino do Ministério da Defesa, no caso do Comando do Exército, né? Isso tem um roteiro para seguir. O que a gente precisa fazer é sensibilizar os nossos militares para isso. E aí precisamos de uma relação de diálogo, né? Você vai ter que ir na Escola Superior de Guerra, conversar com o pessoal de comando do Exército e convencê-los, assim como a gente fez para introduzir o ensino de direito internacional humanitário nos currículos militares. Não tinha, né? Mas nós conseguimos. Foi um movimento que nós fizemos na época com o Ministério Público Militar, a Escola Superior do Ministério Público da União. A gente conseguiu convencer os militares a introduzir direito internacional humanitário no ensino militar, que é nada mais do que direitos humanos em tempos de guerra, né? É basicamente isso. Mas se você dissesse para os militares para eles ensinarem direitos humanos aos seus comandados, talvez eles não gostassem tanto, porque direitos humanos para eles têm uma conotação esquerdista, né? Mas se você falar em direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados, né, fica mais bonito. E eles introduziram isso no currículo. Então, mas isso é um trabalho de diálogo, principalmente junto com o Ministério Público Militar. E funcionou muito bem.
Agora, qual era a outra pergunta? Da ANAM. Da ANAM. Do currículo da ANAM. A ANAM está dentro dessa estrutura do ensino militar. Não, respondido. Respondido. Tem mais alguns comentários. O Carlos Alberto falava do vídeo que a gente exibiu mais cedo com a golpista com a tornozeleira. Ele diz: a senhora cairá na real, a tornozeleira não é uma boa. Denise Souza mandando aqui um super sticker, muito obrigada. Vicente Vargas também, muito obrigada. A Luciana Zero. E a famigerada minuta na casa do Anderson foi encontrada casualmente ou alguém cantou a pedrinha? O Ricardo Luca, aqui do Comitê Lula Livre PT Ilhabela, eles queriam uns 20 mortos para incendiar o país. Torres de energia foram derrubadas e tentaram fechar refinarias. Não pode ter anistia. E o Falcão Silva: qual a transparência no processo de ingresso nos colégios militares? Que instituição organiza e elabora todo o processo? E com essa eu vou passar a palavra para o destaque final e o comentário final do Eugênio. Já ainda tem fala, Rovai. A despeito de eu estar aqui com o olho inchado, Eugênio. É bom que está meio escuro, então as pessoas não veem. Você não está vendo, mas... Eita, agora eu estou vendo. Horrível. Por isso que ele está meio um pouco escuro, assim, para disfarçar. Mas, Eugênio, seu comentário final. Olha, eu agradeço o convite de vocês para falar aqui. São tempos difíceis, né? Esse começo de governo não foi um começo normal de governo, né? Já tivemos uma campanha eleitoral extremamente violenta, tivemos uma transição que foi sabotada por muitos setores do governo Bolsonaro. Não estou dizendo todos, teve setores que colaboraram, mais, outros menos, mas teve uma sabotagem, principalmente naquilo que é informação sensível da área de inteligência. E a gente tem que ter um pouco de paciência até as coisas começarem a ser colocadas no lugar. São 4 anos de desastres, né? Primeiro, quer dizer, precedidos por 2 anos de desmonte. 2 anos de desmonte e 4 anos de desastre, né? Então, tem muita coisa para ser feita. Se Lula conseguir realmente usar seus 4 anos para consertar tudo isso, nossa, terá sido um ato heróico, né? Porque é muita coisa. Esse país realmente está numa situação de terra arrasada. E eu fico realmente admirando as pessoas que estão nesse governo, dispostas a arregaçar as mangas e consertar esse estrago que foi feito. Muito bem, obrigado, Eugênio, tudo de bom para ti. Vamos nos falando, volte sempre, essa casa está sempre aberta para você. Obrigado, Rovai. Obrigado, Adri. Obrigada, Eugênio. Até a próxima. Tchau. Tchau.